Data de 1537 o estabelecimento da cidade de Assunção na região de mais densa ocupação guarani. Conhecendo a índole hospitaleira desses nativos por contato anterior na área correspondente ao litoral de Santa Catarina, os espanhóis julgaram seguro ali se instalar, erguendo um forte de apoio a seu principal objetivo, chegar à Prata dos Andes. Em Assunção e arredores, trataram os guaranis inicialmente como sócios do empreendimento hispânico, tal como nesse tempo estavam a fazer os portugueses com os tupis. Originários da Amazônia, os guaranis tinham migrado para as florestas tropicais úmidas mais ao sul do continente, se passavam então cerca de 2.000 anos. O domínio tecnológico desse povo era superior ao dos demais nativos, o que lhes dava também vantagem militar, exceto contra os guaicurus, povo caçador-coletor de fenomenais qualidades guerreiras, arquirrival. Os guaranis se conheciam como Ava, homem, pessoa em sua língua, e não formavam um estado, embora estivessem mais próximos disso do que seus primos tupis. Cultivavam milho, mandioca e outras raízes nas áreas contíguas ou próximas à Tecoa, aldeia, formada por de 4 a 8 malocas, habitação, casa. As malocas podiam abrigar até 200 indivíduos e cada uma delas se compunha de uma família extensa, patrilinear. As mulheres cultivavam a terra e eram responsáveis pelas tarefas braçais e repetitivas. Os homens destinavam-se à caça, à pesca e à guerra, uma constante, mas também de modo diferente dos tupis, raramente travada contra outros guaranis, preferindo atacar aldeias de outros povos, quando aprisionavam os homens para literalmente os devorar em seus rituais antropofágicos e as mulheres para agregá-las à Tecoa, cabendo geralmente ao Muburuvixá, o líder principal, reservá-las para si ou as distribuir entre os guerreiros. Cada Tecoa tinha geralmente um Muburuvixá, mas podia ter mais de um. Era eleito por mérito, sendo o único com licença para a poliginia, responsável ainda pelo comércio eventual com outra Tecoa, quando havia excedentes ou produtos complementares a trocar. As mulheres guaranis eram obrigadas à exogamia, não podiam se casar com homens da mesma maloca. Inicialmente, os guaranis abasteciam os espanhóis de comida. Os líderes entre europeus também recebiam mulheres, vistos como se Muburuvixá fossem. Em troca, os nativos ganhavam anzóis, ferramentas de ferro, roupas, adornos, armas e, o principal, apoio na guerra contra seus inimigos. Os problemas começam quando as generosidades de um e outro escasseiam e simples soldados espanhóis ingressam nas Tecoa para saquear comida e mulheres. Entendem os guaranis que o governo não os pune indevidamente e, em 1545, iniciam uma rebelião. Os hispânicos recebem o reforço de 2.000 guerreiros guaicurus e seus próximos para reprimir o levante, obtendo a vitória e a submissão dos guaranis. A partir daí, a relação não é mais igualitária, mas pontuada por pequenas vinganças e raiva. Para organizar a produção dos guaranis e evitar incursões avulsas dos seus nas aldeias, os espanhóis implantam um sistema de encomendas, semelhante à vassalagem feudal antiga europeia, em que os vassalos tinham de reservar certos dias para trabalhar nas terras de seu senhor. Muitos guaranis não apreciam o novo modelo de relação e se embrenham nas matas, o que já faziam quando ameaçados por guaicurus e tupis, adversários que não ousavam enfrentar, ou se unem em novas rebeliões, sendo registradas uma dezena delas entre 1559 e 1616. Nessa última data, há um segundo modelo de convivência em vigor, as missões jesuítas, mais exigentes na censura aos hábitos indígenas considerados anticristãos, ou seja, mais etnocida, menos rigorosos na exigência de trabalho. É difícil precisar qual proporção dos guaranis se conformava com o regime das encomendas,
qual preferia o governo dos padres, qual seguia para as matas ou em busca da terra sem males, guiados por seus profetas, fenômeno conhecido pelos antropólogos como profetismo, esboçado de antes, que ganha volume com a perda de autonomia em favor dos espanhóis. Líderes espirituais recrutam guaranis para formarem povoações em terras distantes, o que serviu também para alargar no espaço a presença guarani, sobretudo em áreas das atuais Bolívia e Argentina. No início do século XVII, guaranis do Vale do Paraguai são transpostos para a margem esquerda do Rio Paraná, a província de Guairá, que já abrigava guaranis nos vales de rios como o Paranapanema e o Tibagi. Estava em vigor a União Ibérica das coroas lusa e espanhola, mas os paulistas mantinham a identidade portuguesa e não gostaram da proximidade dos espanhóis. Isso e a vontade de agregar guaranis aos domínios das vilas de São Paulo dispara a guerra, em que se destacaria o gênio conquistador do bandeirante Antônio Raposo Tavares. Não ficou vila nem aldeamento jesuíta para seguir fazendo história nas províncias de Guairá e Tape, esta mais ao sul. Muitos guaranis foram levados a São Paulo, em que viveriam num sistema semelhante ao das encomendas inicialmente, mas num cenário mais aberto a outras possibilidades, visto que os bandeirantes, alguns deles tupis com batismo e nome lusos, seguiram desbravando e povoando vastas áreas da América Portuguesa, levando consigo seus agregados índios. Cronistas falam em até 300 mil guaranis levados para São Paulo nessas bandeiras da primeira metade do século XVII, um evidente exagero. Se muito, chegaram ao Planalto Paulista 10% disso, espalhados pelas vilas, sobretudo na própria São Paulo e Taubaté, municípios em que os guaranis formariam a maioria da diminuta população ainda no final do século XVII. Também dizem da venda de carijós pelos paulistas aos engenhos de cana do Nordeste do Brasil, mas esse foi um comércio de muito pequena extensão, limitado ao século XVI e envolvendo guaranis próximos a São Paulo, como os encontrados em Cananéia, vila que marcava, dali para o sul, o início da área guarani litorânea quando da chegada dos europeus. Em 1750, pelo Tratado de Madrid, os portugueses cedem a colônia do Sacramento em troca de área correspondente ao noroeste do atual Rio Grande do Sul. Havia ali 7 missões jesuítas com guaranis, algumas delas muito prósperas, com vasta produção agropecuária, fruto dos métodos e da disciplina dos padres. Não poucos guaranis gostavam dos membros da Companhia de Jesus, porque não eram rapazes com suas mulheres, como os demais europeus, e os tratavam com grande respeito. Decidiram também as coroas que esses aldeamentos deveriam ser deslocados para a margem direita do rio Uruguai. Os jesuítas deviam obediência aos reis católicos e prometeram fazê-lo, mas atrasaram providências enquanto instruíam e armavam guaranis para a resistência. O resultado, evitável e lamentável, foi a eclosão da Guerra Guaranítica, que muito trabalho deu aos exércitos luso e espanhol para ser vencida, sob o comando presencial do governador do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade, que encaminhou 5.000 guaranis derrotados para as proximidades da vila de Viamão, lugar que mais tarde se tornaria o município de Gravataí. O nome de Sepete Araju, general guarani, ainda ecoa na região. Pelo ato de traição dos jesuítas, foram eles expulsos de Portugal e da Espanha. A Guerra do Paraguai, findada em 1870, ceifou a vida de muitos guaranis convocados pelo ditador expansionista Solano Lopes para lutar ao lado dos demais paraguaios. Outros fugiram para o Brasil, alguns acabando por se fixar no Pará. Também participaram dos combates, em lado oposto, guaranis brasileiros, reunidos de antes em aldeamentos por João da Silva Machado, barão de Antonina, tido como benfeitor pelos índios, de quem recebeu
o honroso apelido de Pai-Guaçu. Ganhou ainda a amizade e o apoio do capitão Libânio Iguajuru Muburuvixá, com forte liderança junto aos guaranis das cercanias do rio Paraná. Amigo dos guaranis, também se fez Kurt Nimuendaju, nome de rebatismo por guaranis, célebre por sua atuação como etnólogo na primeira metade do século XX, quando tiveram início as demarcações de terras e reservas indígenas, algumas delas aos guaranis, tidas como insuficientes por seus líderes e responsáveis por contínuas desavenças para com os agropecuaristas brasileiros, especialmente no Mato Grosso do Sul, entusiasmada a população local pela vocação dos planaltos do estado para o cultivo de grãos de alto rendimento, como a soja, cultivada até por povos indígenas de outras etnias. O que se poderia resolver pelo entendimento é dificultado pelo acirramento das tensões a partir da atuação política dos defensores das causas de uns e de outros. Segundo as entidades de defesa dos guaranis, há, no século XXI, 300 mil deles a manter identidade e costumes ancestrais, além da própria língua, adotada como oficial no Paraguai. A esses devem se somar os aculturados ou não contados como guaranis. A genética guarani sobrevive ainda em milhões de sul-americanos descendentes desse povo, diluídos nas populações de pelo menos 4 países, notadamente no Caboclo de São Paulo e do sul do Brasil, nos Caiçaras de Cananéia, Amálgama Luso-Carijó, nas mais tradicionais e antigas famílias argentinas e paraguaias. É um paradoxo que muitos guaranis das reservas permaneçam pobres, enquanto o nome desse povo ecoa forte na identidade nacional dos países que o abrigaram e foram em parte por ele formados. Mas a história é a crônica do passado, não o árbitro do presente, nem a antessala do futuro. Se a harmonia dos primeiros contatos pode voltar a reinar, o tempo dirá.